Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Camila Lordelo e esse é o canal da Qualidade, o qual é formado por profissionais da consultoria Santa ISO. Dando continuidade aos nossos vídeos, hoje vamos falar em análise crítica de requisitos relativo a produtos e serviços. Mais precisamente, o item 823 da norma ISO 9001. Nosso foco nesses vídeos é que eles estejam uma linguagem clara e que, acima disso, eles sejam curtos e objetivos, para lhe ajudar a interpretar os requisitos dessa norma. Ok? No nosso último vídeo, falamos sobre determinação dos requisitos relativos a produtos e serviços. Caso você não tenha visto, eu recomendo que você volte lá e se intere sobre o assunto, pois ele acaba, por sua vez, né, fazendo uma introdução ao tema que a gente vai tratar hoje. Bom, antes de iniciarmos a leitura da norma propriamente dita, né, então ler as entrelinhas dela, né, a gente precisa lembrar da estrutura desse item. Então, o item 823, ele possui dois subitens, o 8231 e o 8232. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os dois e diferenciar quando estivermos falando de um e estivermos falando do outro. Primeiramente, a gente vai estudar o 8231 e depois, na sequência, a gente fala do 832 aí, que é bem mais tranquilo. Bom, então, sendo assim, as explicações devidas dadas, né, toda a questão aí de dúvidas esclarecidas sobre a estrutura, vamos iniciar estudando o item 8231, o qual deixa claro que a organização deve assegurar que ela tenha a capacidade de atender aos requisitos para produtos e serviços a serem oferecidos a clientes. Claro, se eu forneço só produto, aqui eu entendo só produtos, é só serviço, tá bom? Aqui a gente não tem muito o que comentar, certo? Vocês irão ver que esse item todo quando eu digo é todos os requisitos aqui aparecidos, né, que vão aparecer aqui nessa norma, nesse requisito dessa norma, eles podem ser atendidos com uma análise de viabilidade técnica desenvolvida, né, desde que desenvolva essa análise de viabilidade técnica de uma forma completa. E aí aqui o importante é você se atentar aos detalhes, para que esse requisito ele fique por todo atendido, né, com base nesse único documento. Continuando ainda no 8231, a norma diz que a organização deve conduzir uma análise crítica antes de se comprometer a fornecer produtos e serviços a um cliente, né? E aí, nessa análise crítica, eu preciso levar em consideração alguns requisitos. Então, porque ela fala o seguinte, meu filho, antes de você falar, ó, vou te atender, leia aquele pedido, né? Leia aquela solicitação do seu cliente. E aí, nessa solicitação, quando você fizer essa análise crítica, você tem que olhar se algumas coisas estão ali descritas. E quais seriam essas coisas? Primeiro, já está especificado lá os requisitos especificados pelo próprio cliente, incluindo aqueles requisitos para entrega e pós-entrega. Aqui vale muito chamar a atenção pelos termos entrega e pós-entrega, porque são questões que normalmente o comercial acaba deixando passar, e aí quem vai olhar lá na frente é a logística, mas aí já foi vendido o produto, né? Aí já não consigo mais tomar ação. O importante aqui, gente, é se atentar também à questão de logística reversa, que pode estar em lei, né? Então, cuidado para não serem pegos desprevenidos na questão de entrega e pós-entrega. No segundo item, é solicitado que inclua também requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, quando conhecido. Neste item, primeiro precisamos alertar sobre a importância de entender o uso especificado, pois dessa forma você consegue dar um maior suporte ao seu cliente. Sabendo o uso especificado e com os conhecimentos de especialista que a sua organização possui, você consegue entender o seu cliente, né? Entender a necessidade dele e dar todo o suporte que ele precisar. Aqui eu costumo dizer que você se torna um pouquinho consultor do seu cliente nesse requisito, né? Então você precisa ligar para o seu cliente e falar, mas para que você quer usar esse item, né? Como que eu vou conseguir te atender com esse item? Então, tem algumas coisas que ele pode não se atentar a detalhes que você, como especialista, vai se atentar. E é essa a expectativa da norma, que você consiga dar esse suporte ao seu cliente. Bom, chegamos no terceiro item, onde o mesmo diz que deve incluir também requisitos especificados pela organização. Aqui sem necessidade de maiores comentários, né? A sua organização pediu, tem que estar ali previsto. Seguindo, chegamos no quarto item deste requisito, no qual diz que devemos incluir os requisitos estatutários e regulatórios aplicáveis a produtos e serviços. Nesse caso, mais uma vez, estamos falando em legislação. Então, fique atento a quais leis estão direta ou indiretamente ligados a seu produto ou serviço. Aqui é muito comum, gente, acabar acontecendo um erro de, estou no Brasil, vou me preocupar somente com as leis brasileiras, mas eu faço exportação de produto. Então, cuidado, se eu faço exportação, para onde eu vou mandar, eu também preciso olhar, né, se eu estou atendendo aquelas leis locais, tá bom? E, por fim, a última letra,
que deve ser inclusa, a qual traz informações que devemos incluir os requisitos de contrato ou ordem diferentes daquelas previamente estabelecidas, né? Aqui a norma já nos alerta para análise crítica de contrato e de qualquer outro requisito relacionado ou até modificado, ok? É obrigatório estar documentado e contido na análise de viabilidade técnica. Então, olhar o contrato, né, ver como que meu jurídico especificou tudo aquilo que eu documentei na proposta. Então, fazer aquele último cheque é importante e a norma já prevê isso. Bom, você achou que tinha acabado o 8231, porque já foi coisa pra caramba, se a gente for no detalhe, né? Infelizmente, não acabou, aí que você se engana. Esse requisito ainda traz duas frases e uma nota explicativa, a qual a gente vai falar agora. A organização deve assegurar que requisitos de contrato ou ordens divergentes daquela previamente definida sejam resolvidos, ou seja, não posso seguir para uma próxima fase, para uma venda, sem que ao menos as minhas dúvidas tenham sido sanadas, né? Então, a regra do jogo tem que estar clara aqui. Então, se eu tiver alguma dúvida naquela regra, eu vou precisar revisar. Se tiver alguma dúvida naquele acerto, eu vou precisar revisar antes de seguir para a venda. Os requisitos do cliente devem ser confirmados pela organização antes da aceitação. Quando o cliente não prover uma declaração documentada de seus requisitos, aqui é fácil entender que nas entrelinhas ele nos diz a responsabilidade é sua. Isso mesmo. Se o seu cliente não declarou, você precisa de alguma forma deixar esses requisitos claros e de alguma forma documentar. Enfim, documente e se proteja. Ainda nesse item vai ter uma nota explicativa, onde ela informa que em algumas situações, como vendas de internet, uma análise crítica formal para cada produto é impraticável. Aqui, pessoal, eles estão falando, por exemplo, de lojas de grandes magazines, né, de vendas de grandes magazines, onde é impossível que tenha alguém lá do outro lado da tela dando ok, né, para ver se todo mundo comprou o que queria. Aqui ele está falando desse tipo de compra, tá bom? Que é aquela que quando a gente dá o aceite no pedido, nós mesmos estamos fazendo análise crítica do nosso pedido. Bom, antes de falarmos do item 8232, eu quero muito te fazer um convite. Quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, porque somente com a sua ajuda, somente com a sua inscrição, que a gente consegue começar a aumentar o engajamento do nosso canal e, com isso, levar informação de qualidade para o máximo de número de pessoas, auxiliar as pessoas a entenderem essa norma, né? Que às vezes a gente lê tão simples, mas quando vai nas entrelinhas é tão complicado. Então, nos ajude, se inscreva aí, tá bom? No item 8232, a norma diz que a organização deve reter informação documentada como aplicável sobre os resultados da análise crítica e quaisquer novos requisitos para os produtos e serviços. Então, aqui é só documente, né? É importante a gente lembrar que, de forma geral, a norma deixa claro para documentarmos todo o processo de desenvolvimento para atendimento ao item 823, ok? Ufa, bastante coisa esse item, né, pessoal? Com isso, a gente consegue terminar o nosso vídeo de hoje. Te espero no nosso próximo vídeo, ok? Beijinhos, tchau, tchau.